Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre Nabucodonosor, o grande rei, a fornalha de fogo ardente e a grande árvore de silício. Mas antes de você assistir este vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos ler Daniel ou Daniel, capítulo 2, versículos 37 a 39. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem Yahweh tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, ele reinou 44 anos, a partir de 606 a 562 antes do Messias. Ele teve dois sonhos, o da estátua, Daniel capítulo 2, e da árvore gigante, a árvore de silício, que vai até o céu, Daniel capítulo 4. Ele construiu a estátua do seu sonho, construiu a fornalha de fogo ardente. Ele era um rei orgulhoso e soberbo. O Nabucodonosor, ele fez sua estátua de ouro, cuja medida era 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Daniel capítulo 3. Essa imagem, essa estátua de Nabucodonosor, ela tinha 6 por 60 metros, ou seja, 6 de largura, 60 metros de altura. O deus menor de Babel, Babilônia, era representado pelo número 6. O número 60 representa o deus maior de Babilônia. E o número 600 representa o conjunto desses deuses. Logo, 6, 60, 600 torna 666. Conforme o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 a 18, que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Após concluída a construção da imagem, o rei Nabucodonosor, ele mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todos os oficiais das províncias, para que viessem a dedicação da estátua que ele fizera levantar. Estavam todos em pé diante da imagem, e esse fato ocorreu provavelmente no ano 594 ou 593 antes do Messias. E o profeta Irmiarru, Jeremias, ele foi a Babel com o rei de Yahudá, Zedequiarru, possivelmente pelo edito do rei. E nesse período houve um motim em dezembro de 594 no grande exército do rei babilônico. Então ele apregoou, ele ordenou que todos os povos, gentes, nações e línguas viessem a Babilônia para se prostrar diante da estátua. Mas nem todos se ajoelharam diante da estátua. 3 jovens foram denunciados pelos caldeus. Foram os jovens Ananiarru, Misaiarru, Azariarru, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego.
foram levados à presença do rei, diz: ó rei, esses 3 homens, eles não se curvaram à sua estátua. Mas esses 3 meninos, quando foram levados para a Babilônia, eles ainda meninos, adolescentes, eles aprenderam com seus pais que Yahweh é o único Criador que merece toda a adoração. Eles aprenderam isso. Já os irmãos do cristianismo aprenderam a adorar o Deus Sol e a Trindade babilônica, e os irmãos do cristianismo vivem até hoje nesse engano e não procuram se libertar. Então o rei mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, para que eles fossem lançados. Daniel, capítulo 3. Então o rei mandou jogar os 3 jovens dentro da fornalha, e os soldados que estavam levando os 3 jovens, os 3 homens, morreram queimados. E os 3 homens caíram na fornalha de fogo ardente, seus cabelos não queimaram, suas roupas não queimaram, e eles nem ficaram com cheiro de fumaça. Mas os guardas que os conduziram foram consumidos pelas chamas do fogo, conforme Daniel, capítulo 3. E o rei Nabucodonosor viu que não era só 3 jovens que estavam dentro da fornalha, mas tinha um outro ser junto com eles. O rei, então, ficou perturbado com esse novo ser dentro da fornalha. Muito bem. Então o rei mandou tirar os jovens e o rei disse que um anjo salvou os jovens. O rei Nabucodonosor reconheceu o poder de Yahweh e a sua salvação. Ou seja, por um momento o rei ficou do lado de Yahweh, vamos dizer assim, se converteu a Yahweh. Aí passou algum tempo desse episódio, o rei passou a louvar e adorar Yahweh, andava na presença de Yahweh, mas passou um tempo. O rei era muito orgulhoso e soberbo. Já no capítulo 4, o rei escreveu esse capítulo e ele teve outro sonho. Agora é o segundo sonho dele. E ele chamou os sábios de Babel, e eles não souberam a revelação, então mandou chamar Daniel. Ele viu uma árvore de silício que crescia tanto que chegava ao céu, e seus frutos e folhas alimentava todos os animais, e era vista por toda a terra. E descia um vigilante que dizia que a árvore fosse cortada e deixada no tronco. O vigilante falou que seja mudada a sua mente, para que não seja mais de um homem, e lhe seja dada a mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor já reinava, já governava a Babel, a Babilônia, há 37 anos. E possivelmente isso ocorreu em 569 antes do Messias. O rei ficou perturbado. E Daniel também ficou perturbado com a revelação do sonho do rei. Persuadido pelo rei, ele contou então a revelação. Ele contou a Nabucodonosor que Yahweh lhe estava revelando, ou seja, se o rei não modificasse os seus caminhos, sua mente sofreria de uma enfermidade, ou seja, sua mente sofreria uma enfermidade, e ele começaria a proceder como se fosse um animal, e seria finalmente enxotado para a intempérie, onde comeria a erva do campo durante o período de 7 anos. Ou seja, ele teve uma doença mental. Foi uma doença mental que levou o rei a pastar. Mas era Yahweh trabalhando, né? Vamos lá. E ele passou 7 anos no campo. E o profeta Ezequiel, capítulo 29, já tinha advertido sobre esse assunto. Advertiu até o faraó sobre esse assunto. O soberbo monarca
se esquecera de Iarro, que Iarro fez na fornalha. Ele esqueceu isso. Ele esqueceu que ele tinha feito uma aliança com Iarro. Agora então, ele era soberbo. Aí 1 ano depois do sonho, ele estava caminhando na cobertura do seu palácio. Veja bem, o coração dele se encheu de orgulho, porque a Babilônia era uma bela cidade, era em grande parte criação sua. Babilônia era a capital de um poderoso império. Nabucodonosor aumentara seu tamanho cerca de 3 vezes mais, tornando assim a maior cidade do mundo antigo. Babilônia cobriu uma área de aproximadamente 5 quilômetros quadrados. O comprimento total de seus muros internos e externos era de aproximadamente 21 quilômetros. O muro era duplo, que protegia a cidade, e mais de 31 metros de espessura. A largura do muro, hein? Uma outra realização de Nabucodonosor foram os jardins suspensos da Babilônia, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No mesmo instante em que ele se orgulhava do seu feito, de si mesmo, ele ouviu a sentença de Iarro. Ele ouviu uma voz do céu que anunciava ter chegado o momento do juízo preconizado há 1 ano por Daniel. Daniel capítulo 4, versículos 30 e 31. O rei então perdeu a razão. Tá? O rei perdeu a razão, sofreu de uma doença mental neste momento e foi expulso para os campos, onde ele passou durante 7 anos a comer capim junto com os bois. Aí passou 7 anos, a vida do rei foi transformada. E lá no campo, quando ele recobre os sentidos, Iarro então restaura a saúde mental do rei. O rei levanta os olhos para cima e reconhece Iarro e que o domínio de Iarro é eterno. Ao levantar os olhos aos céus, ele sentiu o poder do Altíssimo Iarro. E como consequência, Iarro o restabeleceu ao trono e foi-lhe acrescentada excelente grandeza. Daniel, capítulo 4, versículos 36. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.